Tô sem mapinha direto, né? De novo sem mapinha. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer coisas novas, que logo vão acontecer, e de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto, e farei com que as estradas passem em terras secas. Tá, Isaías, eu vou explicar o contexto, e a gente vai usar essas referências bíblicas, tá? E Isaías era um profeta do Reino Sul, né, Judá, e a capital era Jerusalém. E lendo esse contexto, estava estudando o livro de Isaías, e lendo esse versículo, sabendo do contexto desse versículo, eu me lembrei da palavra que eu dei domingo passado, sobre juntar os cacos, sobre destruição. O contexto daqui era o seguinte: o Reino Norte já tinha sido tomado e destruído pelos assírios. Já não existia mais o Reino Norte, Israel e Samaria. E o Reino Sul estava na iminência de ser destruído também. Os assírios estavam chegando perto e já estavam quase conseguindo o que eles queriam, que era a dominação dessa nação por inteiro. Então o povo, o rei Ezequias era o rei da época, o povo estava em frangalhos, o povo estava apreensivo, o povo estava mal psicologicamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Os destroços do Reino Norte ainda ecoavam neles, até porque eles tinham familiares, e era uma mesma nação, só foi dividida. E eles iriam, daqui a pouco, sumir como nação. E eles estavam muito mal. E Deus falou, e o profeta Isaías também estava sofrendo nesse contexto. Como eu sempre falo, os profetas estão passando o mesmo perrengue. E nesse contexto que eles estavam vivendo, Deus dá essa palavra para Isaías. Não fiquem lembrando do que aconteceu, mas estava muito difícil. Não continue pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo, pois agora vou fazer coisas novas, que logo vão acontecer. E de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto, e farei com que as estradas passem em terras secas. Aí eu me lembrei também, eu vou usar um pouco da palavra de semana passada, que é uma construção. Vou filosofar aqui hoje. Eu lembrei da história que eu contei daquela igreja de Berlim, que eu fiquei apaixonada, Igreja da Memória. Vocês sabem que eu gosto de história, sou professor de história, e essa história me impactou. Era uma igreja que foi atingida na Segunda Guerra Mundial por um ataque aéreo, que ele não estava aqui. E ela foi totalmente destruída. E não sei se tem a foto aqui que eu botei semana passada, ela foi totalmente destruída por um ataque inesperado. E a sua membresia, que era na sua grande maioria mulheres e crianças, já que os homens tinham ido para a guerra, eles viram aquilo, era a sua única igreja, uma igreja bairrista, sabe? Bairrista, né? Eles viram aquilo, e eles não hesitaram em juntar, eles não tinham recursos. A maioria mulheres e crianças, idosos, eles não tinham recursos. E eles não hesitaram em juntar os destroços dessa igreja. E com esses destroços, eles começaram a reerguê-la. Eles fizeram dos pedaços, dos cacos, como eu falei semana passada, a matéria-prima. O cimento, o tijolo, eles não tinham. E eles fizeram isso sem perspectiva nenhuma. Eles só queriam começar de alguma coisa, de algum lugar. Eles não tinham ideia que depois de anos eles receberiam ajuda. E que finalmente, em 1943, a igreja ia ser totalmente reconstruída. Eles não sabiam desse desfecho da história. Eles começaram com o que eles tinham, porque eles se viram naquela situação. O que a gente vai fazer? Vamos juntar aqui, vamos fazer o que tem, quebra a pedra. Só tem madeira, quebra, faz isso. Mas eles não tinham ideia que eles começaram, e não tinham ideia que anos mais tarde iria chegar ajuda e eles iriam conseguir reconstruir a igreja. Eles não sabiam do desfecho dessa história. Aí eu fiquei pensando nessa construção, no andamento
da obra, no cimento, no tijolo, no processo. Como os pastores falaram aqui, Deus sabe de todas as coisas, vai juntando tudo, né? Sem a gente combinar. Eu fiquei pensando nesse processo. Eu queria pensar com vocês hoje nessa construção. Vocês conseguem acompanhar, vocês sabem que eu vou ver, acho ver. Nessa construção, nesse processo, nesse reerguer. E também nesses ataques inesperados que acontecem nas nossas vidas. Porque a igreja, ela foi destruída injustamente. Ela estava lá e recebeu um ataque aéreo e ela foi destruída. Ela não fez nada para que fosse destruída, que causasse isso. E às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes nós somos pegos de surpresa. Nós recebemos uma notícia, uma traição, é uma mentira, é uma difamação, é um desemprego, é uma falência de uma empresa, é uma notícia de um amigo. E a gente fica assim, o que a gente vai fazer? Mas eu não causei isso. Eu não estou falando de consequência das escolhas que eu farei de domingo passado. Eu estou falando quando a gente não espera. Porque acontece isso. Você é pego de surpresa. E aí? O que faz? Como? O que fazer? Como lidar com essa nova condição? Que o seu tapete foi tirado. E agora? Como lidar com essa nova condição? Juntar os cacos? Tudo bem, a gente junta os cacos. Mas como lidar com esses cacos? Porque eu fico imaginando a membresia, as mulheres, as crianças e alguns homens idosos construindo, fazendo. Como a gente, a nível que a gente não consegue pegar, né? Eles estavam um destroço, a nossa vida. Como a gente vai fazendo isso? Pegando tijolo, cimento da nossa vida. Aí então eu busquei resposta em ministrações que me inspiram. Estou escutando muito. E também na Bíblia, porque é a história de gente como a gente. De personagens, eu busquei personagens que foram pegos de surpresa. E que naquela situação foi pego de surpresa injustamente. Eles não tiveram culpa para viver aquilo. Eu preciso conhecer, eu preciso falar sobre isso, porque isso acontece nas nossas vidas. Como eles reagiram, o que eles fizeram, porque eles são como nós, né? Aí eu lembrei de José, filho de Jacó, né? Um menino muito mimado, e ele estava vivendo a sua vida com seus irmãos, a maioria conhece essa história, e de repente ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele é arrancado da sua família. Ele é expulso da sua família. Ele estava vivendo, ele tinha sonhos grandes, mas ele também não imaginava que ele iria ser uma pessoa relevante em outra nação. Ele tinha sonhos grandes, mas ele era apenas José, filho de Jacó, herdeiro da bênção, da promessa dos seus antepassados, do pacto abraâmico. Ele não sabia o que estava por vir. Então ele estava vivendo a sua vida, falando sobre suas questões, seus sonhos, e de repente ele foi vendido como escravo. Ele foi expulso da sua casa. E ele precisou juntar os cacos e encarar essa nova situação, essa nova condição, porque mudou da noite para o dia. Da noite para o dia, ele saiu de um filhinho mimado para ser um escravo no Egito. A gente conta a história da Bíblia, a gente tem que entrar, porque senão fica historinha bonitinha. Ah, ele venceu. Gente, ele era um filhinho mimado, ganhava tudo na mão, de repente ele ficou lá escravo. Mudou. O que eu vou fazer? Como assim? Ele não sabia ser escravo. Olhando agora, claro, vendo o final da história, realmente os sonhos de José eram muito grandes. E naquele ambiente onde ele estava, ele não ia conseguir criar raízes. Ele não ia desabrochar. Naquele ambiente emocional, psicológico, espiritual, ele não ia poder cumprir o seu destino. E ele também não iria sair do seu lugar
Então ele foi expulso. Ele foi expulso para ter suas experiências, para amadurecer, para viver o seu propósito. Porque ele não se tornaria ministro do Egito se ele não tivesse vivido isso. Ele apenas seria José, filho de Jacó, só que mais mimado. Só que preste atenção, ele não sabia desse final. Ele não sabia do final da história. Ele soube daquela notícia, ele começou a viver naquela condição, mas sem saber o que estava por vir. Não é assim, não, tô indo agora para o Egito, mas eu vou ficar aqui, mas eu vou virar um ministro. Não, eu vou fazer o que eu estou tentando. É desse processo que eu estou falando, sabe? Da gente ter que se virar na vida, se virar quando a gente é pego de surpresa, quando a gente está sem chão. É nesse processo, aí vou fazer, vai acontecer, aí de repente ele vai vira ministro do Egito. Agora a gente entende, mas ele não sabia do desfecho. Lembrei de Davi, que tinha sido ungido rei, aí depois matou Golias, e porque ele matou Golias, ele foi feito o chefe do exército do rei Saul. Ele começou a viver no palácio. E a sua fama cresceu absurdamente a ponto de incomodar o rei. E o rei queria matá-lo. Então, querer matá-lo do rei, querer matar o Davi, o rei queria matar o Davi, fez com que Davi fugisse. Ele foi expulso do palácio por causa disso. Ele não podia mais viver naquele palácio porque o rei queria matá-lo. E a sua vida de pastor de ovelhas, de ungido do Senhor, chefe de exército, começou a ser uma vida de fugas atrás de fugas, de esconderijos atrás de esconderijos, idas e vindas, injustamente, porque ele estava lutando pelo povo, ele estava atrás, lá com Saul, e ele se viu nessa condição. Meu Deus, agora? Vou para lá, vou para colar, o que eu vou fazer? Vou fazer contato com um, contato com o outro, não deu certo com esse, eu errei, voltei. No processo, na construção, eu imagino que na construção da igreja, famílias foram reconectadas, pessoas começaram a falar com outras pessoas, porque no processo acontece muita coisa. Porque uma destruição pode juntar. Como a gente falou que esse grupo veio de um tipo de destruição e a gente se juntou. É assim. E Davi estava naquela condição. E esse processo fez com que ele amadurecesse como guerreiro, porque ele teve que lutar sozinho, lutar mais, fosse mais maleável, humilde, quebrantado. Segundo o coração de Deus, era porque ele era um cara, eu sei, estou todo errado, eis-me aqui. Não é porque ele era perfeito, era porque até Deus, pode vir, que eu não tenho nem justificativa. E ele foi se desenvolvendo nesse propósito, nesse processo. Nessa condição de obra, de cimento, de tijolo, de confusão, ele, em um dos seus esconderijos, na caverna de Adulão, ele formou um exército, e com esse exército ele destruiu os filisteus e foi consagrado rei de Israel. Mas ele não sabia que iria ser assim. Ele até sabia que ele era foi ungido rei, mas ele não sabia que depois desse vucu-vucu, dessa destruição disso, ele iria virar o rei de Israel. Desse processo, ele iria virar o rei de Israel. Eu lembrei de Agar, uma escrava egípcia, que já tinha um destino certo, ser escrava, que foi levada para Canaã pelos seus donos, que foi usada como alguém para encurtar a promessa dos seus donos, engravidou, e ela foi expulsa do seu ambiente, daquele contexto que ela vivia, e foi expulsa, foi para o deserto, com cacos, sem ter para onde ir. Ela já tinha ido, mas ela foi de uma vez. O que ela ia fazer agora? Ela escutou uma voz, e ela pegou os cacos dela e entregou para essa conspiração divina.
Eu acredito numa conspiração divina, num tipo de conspiração divina, no meio da destruição. Ela podia não ter acreditado de novo nessa voz, porque ela tinha acreditado, mas ela acreditou e ela entregou. E aí, ali começou o seu processo. Agar se tornou rainha de uma nação. Seu filho Ismael tornou-se pai de muitos filhos habilidosíssimos, prósperos demais. Ela não sabia que iria acontecer isso. Como que ela ia saber que ela ia virar rainha? Ela era uma escrava. E de repente ela levou um pontapé. E agora? Para ela era pronto, acabou. Davi, eu fui ungido rei. E levou um pontapé. Pronto, não tem mais solução para mim. Eu não vou ser mais rei. Agora eu estou longe do palácio. José tinha sonhos. Meu Deus, os sonhos deles era lá em Israel. Eu não vou ter mais sonhos. Porque eu estou longe da minha família. E de repente ele virou ministro de uma outra nação e trouxe a sua família e fez aquele vucu-vucu todo. Mas ele não sabia, eles não sabiam do final. Aí eu fiquei pensando nessas histórias e cheguei à conclusão para mim que algumas destruições são necessárias e tem conspiração divina nelas. Para sairmos da nossa zona de conforto, para descobrirmos quem nós somos, nosso potencial. Do contrário, Alan, nosso destino não ia se realizar. Caso contrário, nós ficaríamos estagnados e jamais avançaríamos. Algumas destruições têm conspiração divina. Comece a pensar o que você tem vivido. Pode ter a mão de Deus ali. Notei também que quando vivemos uma destruição dessa, com a conspiração divina, injustamente, as correntes são soltas, os pés desatados, e logo, porque tudo vai conspirar, nós vamos estar onde realmente devemos estar, e não estávamos conseguindo chegar por causa da nossa distração. Porque as distrações foram arrancadas. Quando tem uma destruição divina, quando tem uma destruição, tudo que te distrai é arrancado. E você se vê agora, pô, eu era mimado, eu era isso, agora eu não sou mais nada, agora eu vou focar. Davi, meu Deus, eu sei rei, tocava harpa, fazia agora, eu vou focar. Agar, eu não posso ser, mas eu vou focar. As distrações param. Porque a gente muitas vezes não percebe que a gente está distraído e que a gente pega atalhos. Eu escutei uma frase de um pastor essa semana e eu fui pesquisar se a frase era dele, mas descobri o autor, não era, mas peguei dele, né? E fui descobrir, pode botar, Gabi. Dale Bronner, a frase é dele, que eu achei incrível. A distração, é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Como nós andamos distraídos. Como nós desfocamos. Eu achei muito forte. Foi direto assim pra mim, ó. Pá! Fala, Deus. A distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. E Deus faz uma conspiração divina para você sair dessa distração. Para você focar e para você cumprir o seu destino. Para você cumprir o seu propósito, porque você tem pego muitos atalhos. Você tem se distraído com coisas, com pessoas, com sentimentos. E isso não tem deixado você cumprir o seu destino, ser quem você é. Não tem deixado você desabrochar. Não tem deixado você avançar. A lagarta, né? O casulo da lagarta, ela é inegociável para que a lagarta vire borboleta. E ainda mais que ela
voe, né? Que ela aprenda, que ela saiba voar. A verdade é que só somos e só nos sentimos relevantes quando a gente passa por uma transformação. Não adianta. A vida ela é feita de muitas fases. E a gente precisa viver todas as fases. Porque se a gente não viver as nossas fases, nós vamos nos arrepender. É necessário o andamento para a obra ficar pronta. Sabe o que eu pensei? A lagarta, ela não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo para virar borboleta. Ela não precisa de um milagre. Deus sabe, Deus pá. Ela precisa de um processo. Às vezes nós estamos pedindo o milagre, enquanto nós precisamos do processo para chegar até o milagre. Eu não sei qual fase vocês têm vivido. Eu sei a minha. Mas eu quero reforçar essa manhã, dar um conselho. Não fuja dela. Não se distraia com atalhos. Não se distraia com pessoas. Viva o processo. Porque nós podemos sim juntar os cacos. Nós podemos e teremos sim forças para viver o processo. E nós viveremos sim o nosso destino. Porque cada um de nós aqui tem um destino. E para o destino ser cumprido, ser realizado, nós não precisamos do milagre de Deus, nós precisamos viver o processo da nossa vida. A minha palavra nessa manhã é para mim, sempre, e para vocês. Não desista. Deus sabe o desfecho da sua história, você não sabe. E a gente, sem saber, fica querendo pegar atalhos, ver. Se a gente está com problema financeiro, fica tentando isso, tentando aquilo. Se a gente está com problema emocional, fica com. Se a gente está espiritual, pula de lado de igreja, tá achando que ela... Não se distraia. Não pegue atalhos. Não fale com pessoas. Quando a gente não quer também encarar a situação, a gente fala com um, com outro, vai para uma festa, vai, viaja, faz, acontece. Não, eu não quero pensar nesse assunto. Eu não quero maturar esse assunto. Eu não quero digerir esse assunto. Tem que digerir. Não se distraia. Porque grandes coisas estão por vir. É uma palavra de esperança. Começando por mim. Grandes coisas estão por vir. Então você tem vale no emocional, você tem vale no financeiro, você tem vale no profissional, você tem vale no espiritual. Esse vale vai passar, é só o processo. Porque Deus está enxergando lá na frente. E a gente precisa muitas vezes escutar uma palavra dessa, uma história dessa, para que a esperança seja renovada em nós. Para que a gente não desista no meio do caminho. Para que a gente não pegue atalhos no meio do caminho. Ninguém sabia o desfecho. Deus, eu não sei o desfecho da minha história. Eu não estou conseguindo enxergar que ela vai ter fim. Eu não estou conseguindo enxergar uma solução. Mas meus amigos aqui também não sabiam. E eu preciso crer. Nós precisamos. Senão a gente sucumbe. Nós precisamos crer que o Senhor sabe o final. E o final de todas as coisas contigo é o nosso destino. Amém?